tem horário e não se passa muito, fica difícil depois para nós. Ainda é 7:50, dá tempo de nós testemunharmos, todos com luz, entendimento. Viu que já tem bastante irmãos aqui? Aguarda para levantar, se dá tempo, então venha, levanta. E assim nós vamos indo, não é, irmãos? De valor em valor, vitória em vitória. Quando acaba o culto, vai todo mundo embora para casa contente, tá bom, querido Irmandade? Irmandade não estranha, irmãos, quando nós falamos alguma coisa, porque é necessário. Falamos com todo amor, com todo carinho. Nós amamos o povo, não é? O apóstolo Paulo falou, minha alegria e coroa é o amor de vocês. Dilatai os vossos corações, não estreita para nós não. Mas às vezes nós temos que falar, querida Irmandade, porque nós estamos aqui, nós somos um atalaia, nós estamos diligentes, não é? Então nós percebemos alguma coisa estranha, nós já tocamos uma trombetinha. Viu como esse ensino aqui não foi diferente? Viu como que nós levantamos oração diferente? Por quê, irmãos? É alguma coisa que quer fazer alguma coisa para tirar nossa paz. Não é? Então nós aqui diligentes já, estamos vendo que está chegando o ladrão, já vamos tocar a buzina aqui, vamos tocar a sirene para ele correr, não é, irmãos? E assim nós vamos ter um culto maravilhoso. Damos a liberdade dos testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Agradeço a Deus esta preparação de mais uma vez estar aqui. Louvo a Ele também por ter me chamado nesse caminho maravilhoso, ainda na minha adolescência. E se Deus nos conservar com vida, agora em outubro, vão se completar 50 anos que o Senhor nos tem chamado nesta graça. 50 anos de alegria, de bênção, de vitória. Porque quando ainda novo, trabalhava numa multinacional, e eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor preparar uma companheira, uma esposa. Orei e pedi para o Senhor, e o Senhor usou de grande misericórdia e preparou uma das suas filhas, morava na Baixada Santista, e aonde, irmãos, aprendemos a servir a Deus. Ficamos noivos no sábado, e eu já com ela fazendo planos. Ela trabalhava numa agência de navegação, ganhava muito bem. Eu também trabalhava na multinacional ali, em São Bernardo. Então já fizemos um monte de plano. Vamos fazer isso, vamos comprar aquilo, vamos montar. Isso foi num sábado. Na segunda-feira cheguei na empresa, carta de demissão, fui mandado embora. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que nessa hora que eu vi a companheira que Deus me preparou, porque enquanto fiquei desempregado, ela me ajudou, pagou meus estudos, as contas que eu tinha, foi pagando, foi me ajudando. E até o dia de hoje ela tem me ajudado e eu estou aqui dando glória a Deus. Nós moramos na Baixada, depois o Senhor confirmou a nossa mudança para Guarulhos, onde o Senhor abençoou muito, fez muitas obras. E o Senhor me trouxe à frente, uma obra para contar. Um dia recebi uma ligação de um servo de Deus, diácono, nosso amigo, na época ali da congregação da Vilani, nosso irmão Zé Ribeiro. Ele trabalha, era mestre de obra de uma das maiores construtoras de São Paulo. Ele estava ali tomando conta de uma obra no Campo Belo, ali próximo de Moema. Estavam levantando 4 torres gigantescas, médio para alto padrão. E eles estavam atravessando um processo muito complicado, porque estava havendo ali muito atraso na obra, muito acidente, morte. E isso estava causando uma preocupação grande na diretoria da empresa, porque essas grandes construções, esses grandes empreendimentos, têm contratos, têm prazo. E eles estavam muito atrasados e têm multas pesadas. E a diretoria reuniu ali com os engenheiros, com os mestres, com toda a parte ali da chefia, para ver o que tinha que ser feito. Cada um falava uma coisa para poder resolver aquele problema. E o Senhor tomou o nosso irmão e falou assim: isso aqui não é problema material, não é problema de trabalho, isso é espiritual, tem coisa ruim aqui. Como nós ouvimos Deus dar ao seu servo, tem coisa estranha, espiritual,
que vem para atrapalhar. E ali estava atrapalhando e estava dando tanto problema. E falou, isso aqui é espiritual. E falou assim, seu Zé, e o que tem que fazer? É oração, só com oração. E ele sabe que é um servo de Deus, porque ele sempre dá testemunho, todos o conheciam ali. E um dos diretores falou assim, então, seu Zé, faz o seguinte, chama um pastor da tua igreja para fazer uma oração para nós aqui. E ele falou, tá bom, posso? Pode. Então foi marcado. O Senhor trouxe à frente de nos convidar para estar junto ali. E o Senhor colocou alegria no nosso coração, porque a gente não pode negar a oração, né, irmãos? E ele falou, irmão, segunda-feira, isso era quinta, sexta-feira, segunda-feira cedo, 7 horas, 7h30, a gente vai fazer uma oração aqui no escritório, junto com os engenheiros, tá, com os mestres. Tá bom, irmãos, oramos ao Senhor e fomos para ali. Irmãos, chegamos ali naquele canteiro de obra, muito grande, um quarteirão inteiro. Já estavam os funcionários da segurança, com rádios, com tanta coisa, esperando. E quando chegamos ali, já olharam, o senhor é o pastor da igreja? Eu falei assim, não, eu sou. Explicar o quê? Eu falei, sou o pastor da igreja. Então entra aqui. Já foi levando nós, descemos as escadas. E no subsolo, irmãos, estava improvisado ali um grande refeitório, porque durante a construção, ali eles se alimentavam. E quando eu cheguei ali, achando que nós íamos para o escritório do engenheiro, lá com o nosso irmão, e ali, irmão, estava ali mais de 600, quase 700 homens, tudo reunido, sentado ali naqueles bancos, tudo aguardando, irmãos. O irmão Zé veio me saudar, falou, irmão Zé, que é isso? Falei assim, ordem da diretoria, ninguém sobe para trabalhar sem antes participar da oração. Falei, irmão, tem misericórdia, já quis tremer ali, irmão, mas a hora o Senhor nos visitou e nós entendemos quando o Senhor deu ao seu apóstolo falar que não se preocupar com o que tem que falar, porque nessa hora é o Espírito Santo que fala. E ali eu falei, irmão Zé, o que nós vamos fazer? Dá glória a Deus. Hoje a pesca vai ser de redada. Ele falou, vai ser. E ali, irmão, o Senhor falou que Deus tem que guiar. E Deus deu a força ali. E falando para aquele povo, irmãos. Porque falar com a irmandade é uma coisa, comunhão, essa virtude, essa alegria. Mas no meio de povo ali, tinha de todo tipo, irmão. Tudo que é religião, incrédulo, de outras denominações. Tinha outros espíritos, tanta coisa. E todos ali sentados, tinha até alguns empresários das empreiteiras que prestam serviço. E naquele momento o Senhor nos deu coragem de explicar o que nós íamos fazer ali, que nós íamos falar com Deus, o Criador dos céus e da terra, e que para falar com Ele nós tínhamos que se humilhar, dobrar o joelho, quem quisesse, quem puder, e ajoelhar, pode ficar sentado, do jeito que quiser. O importante é prestar atenção, porque vai ser a nossa oração e vamos falar com Deus. Irmãos, quando eu falei assim, eu falei, eu vou falar as palavras, Deus seja louvado, vocês respondem o amém. Irmão, conforme foi explicando assim, os homens já foram tirando os capacetes e já foram caindo tudo de joelho. Quando eu falei, Deus seja louvado, irmão, estrondou um amém, que a terra tremeu naquele lugar. E eu percebi que a presença de Deus chegou ali, como já está aqui entre nós, irmão. E quando o Senhor deu a oração ali, foi apresentado, o Senhor fez um movimento maravilhoso. Quando levantamos aquela oração, virei para o irmão Zé, falei, irmão Zé, o Senhor mandou pregar 91 de Salmo, faz tudo que Deus te mandar. Irmão, foi lido ali, o Senhor deu alguma exortação, o Senhor foi falando com o povo, a presença de Deus foi chegando, uns levantavam a mão, outros batiam palma, tinha de diversas denominações, irmão, uns choravam, outros davam glória, tinha nossos irmãos também ajudando na comunhão, e ali a presença de Deus foi tomando. Olhamos assim, irmão, do lado uns vitrô, tinha uns moços ali, irmão, zoião tudo vermelho, uns colarzão tudo colorido no pescoço, e o Senhor falou, pode pregar, e Deus foi falando com aqueles moços. Eles arregalaram os olhos, uns a balançar a cabeça, começaram a chorar, eram justiceiros, homens perigosos, mas aonde o Senhor entra, irmão, não tem homem perigoso, não tem matador, porque o Senhor entra para operar, irmão. E eu agradeço a Deus quando o Senhor deu tudo aquilo, fomos novamente ajoelhar para agradecer. Deus deu para o nosso irmão Zé, orou, agradeceu, levantamos da oração, encerramos aquilo para despedir, o povo veio tudo para frente, glória a Deus. E ali o Senhor deu de falar alguma coisa, o nosso irmão Zé, outros irmãos também, foi anunciado, perguntaram de onde era, e o Senhor deu algumas palavras, irmãos, um movimento maravilhoso. Depois ficamos sabendo, irmão Zé contou, tinha irmãos parados, Deus trouxe de volta, outros que o
Senhor, irmãos, naquela parte que Deus preparou, o Senhor trabalhou nos corações e muitos foram testemunhados desta graça. Passaram-se alguns dias, irmão. Um dia estamos em Guarulhos, lá na nossa reunião no Copoúva. O irmão Zé me olhou de longe e falou: depois preciso falar com você. Eu falei: o que será que aconteceu? Terminou, irmãos, aquela reunião. Ele veio me saudar alegre, me deu um abraço e falou: Doguinho, ele me chama de Doguinho, dá glória a Deus. Eu falei: glória a Deus. Ele falou assim: irmão, o que aconteceu lá? Está tudo bem? Ele falou assim: o Senhor já colocou tudo no lugar. O cronograma já está em dia, o nome de Deus está sendo glorificado, e a ordem da diretoria é o seguinte: Seu Zé, toda primeira segunda-feira do mês, oração! Glória a Deus! Irmão, o Senhor fez uma obra maravilhosa. Eu estou aqui dando glória a Deus, irmão, porque nós não fazemos nada. A nossa parte é clamar, e o Senhor é que abre o céu e atende a nossa oração. E eu sinto no meu coração de passar para a Irmandade. Tem irmãos aqui que tem até vergonha, acanhado, preocupado, que tem que falar. Fica em paz, porque o dom de Deus, Ele que trabalha no nosso meio, irmão. E o Senhor opera nas almas que Ele tem que chamar. Glória a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras o Senhor operou. Só uma rapidinha, irmão, para encerrar. Se o irmão Zé vai puxar minha orelha. Eu agradeço a Deus que congregamos alguns tempos ali em Guarulhos, num lugarzinho bem afastado, irmão. O Senhor fez ali muitas obras. Um dia chegamos no culto, irmão, e estava uma manifestação, não tinha nem começado, o povo dando glória, o Senhor visitando. Eu falei: Senhor, será que já começou o culto? Olhei no relógio, e ali, irmãos, olhamos, e ainda não tinha começado nada. Mas eu perguntei aos porteiros: o que aconteceu? Que manifestação? Ele falou: irmão, clama a Deus, tem um endemoniado aí, está lá no banheiro preso, os irmãos estão tudo segurando ele. Eu falei: tem misericórdia. Quando entramos, irmãos, e ali fomos falar com os irmãos, tinha alguns porteiros, alguns outros servos de Deus, segurando o moço numa cadeira, dentro do banheiro, irmão, o moço tomado por uma legião de espírito, irmãos, rugia de um jeito terrível. E ali eu falei: irmão, que é isso? Ele falou assim: serve a Deus, e nós vamos ficar aqui na comunhão, e vamos segurar isso. Eu falei: tem misericórdia. E a Irmandade numa comunhão, o Senhor visitando, irmão, e o culto começou, e eles depois falaram, irmão, que aquele espírito veio ali, aquele moço tomado, veio porque ele falou que ia acabar com o culto, e ia arrancar o pregador do púlpito, irmão. E ali a Irmandade toda na comunhão, o Senhor abençoou o culto. Quando foi na hora da palavra, no meio da palavra, o Senhor tomou o pregador e falou assim: Irmandade, comunhão, porque agora o Senhor vai falar com esse que está aqui. Irmãos, abriram a porta do banheiro, porque fica assim dentro, irmão. Abriram a porta, o Senhor deu uma ordem, repreendeu aquele espírito, o demônio foi embora, o moço voltou: o que eu estou fazendo aqui? Não, você está aqui na casa de Deus, senta aqui. Sentou, irmão, chorou, o Senhor converteu. No culto seguinte já estava de terno e gravata. Glória a Deus. E depois o Senhor chamou ele, e ele levantou, um mês depois, levantou para glorificar a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu trabalhava numa lotação, tinha uma perua, eu era tomado por uma legião de espírito, e já tinha ido em várias igrejas evangélicas, e aonde eu entrava, aquela legião me acompanhava. Eu quebrava banco, arrancava os pregadores, batia em todo mundo, ninguém me segurava. E um dia eu falei, o Espírito falou: agora você vai na congregação. Mas naquele dia, ele teve encontro com o Rei da Glória. O Senhor repreendeu aqueles espíritos, limpou aquele moço, chamou para esta graça, e Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Após os que já estão aqui, nós vamos ver a lista de batismo. O nome de Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus muitos pecados e por a vida eterna que Ele nos oferece. Se formos fiéis, um dia veremos a tua face, né? Graças a Deus também pelo selo da promessa. Posso ser a joia, tem sido uma alavanca no meu coração. E quero entregar uma saudação para o Senhor na quinta-feira que passou. Tem preparado uma viagem para mim, minha filha, ali para Florianópolis, Santa Catarina. E onde congreguei, Deus deu de passar, eu trouxe a saudação com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter nos levado, trazido em paz, e encontramos nosso lar em paz também. Graças a Deus em tudo, seu nome seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa de vida eterna que o Senhor me concede, se eu for a Ele um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que nesse ano vamos fazer 3 anos que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo.
Eu, graças a Deus, Irmandade, que eu e minha irmã, a gente faz aniversário no mesmo dia e a gente fala que a gente nasceu junto 2 vezes, porque nosso batismo foi no mesmo dia também. Agradeço a Deus nessa noite, Irmandade, por quanto que no ano passado eu comecei os estudos para o vestibular. Eu e minha namorada comecei ali para prestar para medicina, fui fazer o cursinho, minha namorada estava na escola ainda, prestando para engenharia de produção, ela queria fazer. A gente tinha um desejo de entrar numa federal, mas a gente entregou na mão de Deus. Agradeço a Deus que a gente estudou o ano inteiro, graças a Deus o Senhor nos guardou naquele lugar, daquele cursinho. Senti o ar daquele lugar pesado, mas o Senhor nos guardou ali também. Agradeço a Deus que foi muito difícil, indo 21 dias seguidos, teve vezes para aquele lugar sem parar, nossa mente não parava de pensar, mas sempre servindo ao Senhor. Dou graças a Deus, Irmandade, que passou o ano inteiro e chegou a época dos vestibulares, e ali eram muitas provas que a gente tinha para fazer. E minha namorada tinha um desejo de passar na Federal de São Carlos, que o campus é lá em Sorocaba, por conta que ela tem uma casinha lá e ela queria ficar lá perto da família também, mas dou graças a Deus que a gente foi fazer as provas e cada prova que eu fazia, eu via que o resultado não vinha, e ela fazia também. E graças a Deus ela conseguiu passar em 5 faculdades privadas. E ali a gente já viu o movimento de Deus na nossa vida. Dou graças a Deus, Irmandade, que eu fiz as provas e até a última prova eu não tinha conseguido passar em nenhuma. Eu vi que não ia dar para passar em nenhuma, mas na última prova que eu fui fazer era a Faculdade de Medicina Federal ali de São José do Rio Preto. Dou graças a Deus que eu falei para minha namorada, eu vou em paz nessa prova, porque já fiz todas essas provas todo nervoso, mas nessa daqui eu estou sentindo que eu vou em paz. Dou graças a Deus que eram 2 dias de prova, para a honra e glória do Senhor. No primeiro dia eram 80 questões, o Senhor deu a graça de acertar 75 questões. Ali eu fiquei até impressionado com aquele resultado que eu tinha feito. Irmandade, eu não esperava mesmo, mas dou graças a Deus que no segundo dia ali a prova estava muito difícil também, é muito difícil passar ali também, os irmãos sabem. Então, graças a Deus que a gente ficou em paz. E eu voltei para o cursinho esse ano ainda, e saiu a primeira chamada daquela faculdade que eu tinha feito, e meu nome não estava na lista, mas fiquei chateado, mas eu sabia que era plano de Deus na nossa vida. Eu, graças a Deus que minha namorada já tinha começado a cursar a faculdade dela na FEI, ali em São Bernardo, mas tinha o desejo no coração dela de passar na Federal de Sorocaba também. Mas dou graças a Deus, Irmandade, que determinado domingo a gente foi buscar a palavra numa reunião de jovens lá na Vila Independência, no São João Clímaco, e a comum da minha namorada é lá em Santos, na Baía de Abreu. Dou graças a Deus que o servo de Deus, tomado pelo Espírito Santo na palavra, falava assim: Baía de Abreu, vai cumprir, o Senhor te fala, o que está embaixo o Senhor põe para cima, se for preciso o Senhor muda o sistema para privilegiar os seus filhos. Dou graças a Deus, Irmandade, que a gente guardou aquela palavra no nosso coração. Não tinha dúvida que o Senhor ia fazer uma obra na nossa vida. A gente saiu daquele lugar cheio de esperança e de fé no nosso Senhor. Dou graças a Deus, Irmandade, que era numa quarta-feira e saiu a segunda chamada daquela faculdade. Meu nome não estava. Eu não entendi o que estava acontecendo. A gente conhece a voz do Senhor. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Dou graças a Deus que o Senhor me deu uma luz ali. Entrei no site da faculdade que ela queria, que é a Federal de Sorocaba, que ela não tinha passado, por conta que na primeira lista que saiu o nome dela, ela estava em 212, só tinha 30 vagas. Mas dou graças a Deus que, para minha surpresa, na hora que eu entrei na faculdade, no Google ali, eu coloquei o nome da faculdade, para minha surpresa, para cumprimento da palavra, estava escrito assim, uma notícia: a UFSCar admite erro na segunda chamada, um erro de sistema, e cancela todas as chamadas. Dou graças a Deus que ali a gente já viu que o Senhor tinha um movimento muito grande na nossa vida. Ali eu percebi, minha ficha caiu, que a palavra não era comigo, mas era com ela. Dou graças a Deus que isso era numa quarta-feira, e na sexta-feira ia sair a lista definitiva. Dou graças a Deus que a gente ficou esperançoso no Senhor, sabendo que o Senhor ia fazer uma obra. Dou graças a Deus que, para cumprimento da palavra, mais uma vez, ela estava em 212. Na hora que saiu a lista, que a gente entrou, o nome dela estava em 21. Agradeço a Deus, Irmandade, que o Senhor fez essa obra na nossa vida. Ali era numa sexta-feira, e a outra chamada ia sair na segunda-feira. Dou graças a Deus, Irmandade, que na hora que a gente viu aquilo, a gente já tinha certeza que ela ia passar, porque o Senhor já tinha falado com a gente. E o Senhor cobrou ela de fazer um jejum. Ela jejuou por 3 dias, Irmandade. Na segunda-feira, 6 horas da tarde, o Senhor cumpriu a palavra na nossa vida e o nome dela estava na lista. Dou graças a Deus, Irmandade, que ela está lá em Sorocaba, servindo ao Senhor, fazendo essa faculdade. É muito difícil, um lugar carregado de Espírito. Peço a oração da Irmandade. Eu estou no cursinho ainda também. Peço a oração da Irmandade que ore por mim. Congreguei em diversos lugares, São Vicente, Santos,
todos os lugares eu trouxe a saudação da querida Irmandade com a santa paz de Deus. Agradeço ao Senhor, pago todos os meus votos na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela esperança de vida eterna. Se eu permanecer a Deus firme e fiel na sua presença até o fim. Eu agradeço a Deus pela esposa e pelos 3 filhos que Deus nos deu, irmão. Agradeço a Deus nesta noite também, pelo Senhor ter nos ajudado, nos guardado até o presente momento, irmãos. Estava ali no banco, o Senhor toca fortemente no meu coração para contar uma obra desta querida Irmandade. Não me recordo de ter contado aqui, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que num feriado prolongado fui fazer uma viagem para a casa da minha sogra. E quando foi, irmãos, no domingo, antes de voltar, senti grandemente o Senhor falar comigo para ir congregar numa reunião de jovens e não levar o meu filho mais velho, que hoje já está com 15 anos. E eu retive ali com o Senhor, falei: Senhor, como eu vou numa reunião e não vou levar meu filho? E ali, irmãos, aquele sentimento, eu fui nesta reunião de jovens, era numa igreja próxima da casa da minha sogra. Avisei a minha esposa, peguei meu instrumento e fui até aquele local. Quando terminou, irmãos, uma família veio falar comigo, falou: irmão, eu tenho uma filha que é casada com este moço, me mostrou o irmão. Falou: já faz alguns meses que alguma coisa ao contrário pegou ela. E todos os irmãos que vão lá na casa dela orar por ela, ela aponta as fraquezas no rosto. Eu falei: irmã, a irmã me perdoa, mas eu não tenho condições também de ir, porque eu sou muito fraco. Falou: irmão, por favor, nós estamos sofrendo muito. Falei: irmã, me perdoa, não tenho condições. Para resumir, irmãos, ali a região de Campinas é bem quente. Eles foram andando na direção da casa da minha sogra. E eu ofereci carona, irmãos, para eles. Estava a mãe desta menina, os seus 2 genros e uma das suas filhas. Quando nós paramos o carro na porta, irmão, desceu o pai desta irmã, desesperado, irmão, chorando. Falou: irmão, a minha esposa já contou a necessidade. Eu falei: já, irmão, mas eu não tenho condição, irmão, me perdoa. Falou: irmão, pelo amor de Deus, nós estamos sofrendo muito, pelo menos um Pai Nosso. E naquela hora, irmãos, quando ele falou isso, o Senhor falou comigo: meu servo, vai que eu serei contigo, glória ao nome do Senhor. Ali, irmãos, eu falei para ele: irmãos, o Senhor acabou de falar para mim que vai ser conosco na casa da tua filha. Ele deu um glória bem alto, irmãos, e ali eu comecei a perceber por que Deus não mandou levar meu filho, irmãos. Eu não sabia da situação, nunca tinha visto aquela família, não tinha, irmãos, conhecimento com ninguém daquela localidade. E Deus preparou, nós fomos entrando. Esta família morava numa casinha de fundos, esse casal. E quando, irmãos, nós entramos, eu fui o último a entrar. Aquela moça, irmãos, estava no tanque fazendo alguma coisa. Quando ela percebeu que eu vinha chegando, ela dizia essas palavras: quem mandou você trazer esse homem? Eu odeio ele, tira ele daqui, ele me atrapalha. E naquela hora minhas pernas começaram a tremer muito, irmão, tremia demais, porque eu nunca tinha me encontrado numa situação daquela. Mas uma coisa é nós procurarmos a situação, e outra coisa é Deus enviar nós no lugar, irmão. Agradeço a Deus que naquela hora o Senhor falou comigo: não ajoelha, fala para as minhas servas colocarem o véu e canta o hino 381, que eu vou fazer uma obra aqui dentro desta casa. Agradeço a Deus, irmãos, que começamos a cantar o hino Forte e Rocha. Naquela época, irmãos, ainda era do hinário de número 4. E quando formos na 4ª parte, aquela moça se escapou da mão do seu pai, para os irmãos entender que estava numa situação tão terrível que não dá para nós manifestarmos como aquela irmã estava. Ela escapou da mão do seu pai e entrou debaixo da cama e ficou ali, irmãos. E eu perguntei para a mãe dela: irmã, o que essa menina está fazendo aí debaixo? Ela falou: irmão, não sei. Irmãos, ela tinha um cabelo muito grande para baixo da curva do joelho.
E eu perguntei para o esposo dela, por que ela está desse jeito? Ele falou, olha irmão, eu ia dormir, ela ficava de madrugada assistindo alguma coisa, eu não sei, mas isso não importa, irmão, o importante é que Deus nunca parou de fazer obra no nosso meio. Agradeço a Deus, irmãos, que naquela hora nós levantamos o colchão, e quando levantamos, ela estava com as duas mãos sobre o seu pescoço, e uma corda, irmãos, aleluia, naquela parte mais grossa do estrado da cama, enfiada no seu pescoço. E eu olhei para aquela moça e falei, meu Deus, olha a situação dessa moça, e nós não temos poder para expulsar o que está nela. Quando nós olhamos, irmão, assim para casa, estava o pai chorando, a mãe, o esposo, a irmã, todos chorando em ver aquela situação. De repente uma glória poderosa começou a visitar aquela casa. E ali, irmão, o Senhor falou comigo, meu servo, olha nesse espírito, expulsa ele em meu nome, que ele vai embora desta casa. Agradeço a Deus, irmãos, que fui ao encontro dela, e assim foi feito, irmãos. Quando foi anunciado em nome do Senhor Jesus, na hora aquele espírito foi embora, uma presença poderosa visitava nós. A cunhada, a irmã dela, olhou para mim e falou, irmão, Deus está fazendo um milagre terrível, o meu cunhado não era batizado, Deus acabou de batizar ele com a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Naquela hora, irmão, o espírito foi embora. Aquele moço ficou falando a linguagem. Quando ela despertou, perguntei para a mãe dela, irmã, como que é o nome desta menina? Ela falou, irmão, é Karen. Ela toda assustada, vendo o esposo manifestando a promessa. Eu olhei para ela e falei, Karen, em nome do Senhor Jesus, me dá a tua mão. Quando ela me deu a mão, que saiu debaixo da cama, o esposo, irmãos, abraçou com ela. A virtude também pegou a Karen. Deus batizou ela com a promessa. O demônio foi embora daquela casa. E eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Aproveitei, irmãos, que estavam todos ali abraçados com a Karen. Deus colocou aquela casa em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Em rápidas palavras, bem rapidinho, irmãos, quando Deus preparou de ir também na casa da minha sogra, esses tempos atrás, uma aflição tomava meu coração, e eu dizia para minha esposa, Adina, nós precisamos ir em Nova Odessa, eu estou com uma aflição muito grande. E ela, mas por quê? Eu falei, não sei, precisamos ir. Uma aflição, irmãos, não ficava em paz, e nós saímos daqui e fomos para Nova Odessa. Quando nós chegamos lá, irmãos, tem um tio dela que sofreu um acidente de carro, e ele ficou um pouco inválido. E quando eu fui saudar ele, ele falou, tio, ainda bem que você veio. Ele me chama de tio, irmãos. Sabe, esse final de semana eu estava preparado para tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Falei, mas por que, Davi, você vai fazer isso? Eu estou inválido, não consigo fazer mais nada. Eu falei para ele, Davi, vamos orar a Deus, Deus vai tirar essa aflição do teu coração, vai mandar esse espírito embora, ele vai deixar um presente aqui dentro da tua casa. Irmãos, nós fomos orar, ele tem 2 filhos adolescentes, e eu falei para o Senhor, Senhor, o que tu vai fazer aqui dentro? O Senhor falou claro comigo, eu vou mandar o espírito do suicídio embora, e vou batizar o filho dele mais velho com a promessa. Irmãos, nós fomos orar, irmãos, ajoelhamos ali na casa da minha sogra, uma glória poderosa também visitou nós naquele lugar, e para sinal Deus visitava o Davi, ele chorava. Deus visitou o filho dele com a sua presença, batizou aquele menino com a promessa, o espírito do suicídio foi embora. Estou aqui glorificando a Deus para dizer que Deus é bom e não parou de operar milagres na nossa vida, irmão. Agradeço a Deus por muitas outras obras. Deus seja sempre louvado.
Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que Ele me oferece, por um filho firme e fiel até o fim. Irmãos, vai ser rapidinho, na verdade, para pagar um voto que aconteceu essa semana. Essa semana, um amigo meu, né, que conhecido meu, ele estava muito aflito, Irmandade, a gente conversando com ele, estava muito aflito, passando por uma parte espiritual, uma parte mental, material muito grande. Então, esses dias agora atrás, ele saiu para andar, fazer algumas coisas para ele, a gente viu que ele estava meio abalado, né, uma pressão muito forte, a gente sentia conversando com ele. E voltando à noite, cerca de 1 da madrugada, já estava quase indo dormir, conversando ali com o pessoal. Ele mandou mensagem pedindo perdão, não só para mim, mas para outras pessoas também ali do nosso convívio. E a gente ficou muito aflito, Irmandade, e na verdade o que estava tentando fazer é tentar tirar a sua própria vida. Então, ele faz transmissão online, ele abriu uma transmissão, Irmandade, começou a tomar ali alguns medicamentos para acabar com a própria vida. E ele não mora aqui no estado de São Paulo, ele mora lá no estado do Paraná. E a gente naquela situação, vendo aquela transmissão, ele gritava, chorava, uma tristeza muito grande de tentar esse ato. E a gente de mãos atadas. Então, nesse momento, a gente tentava procurar ali o endereço da casa dele para tentar mandar alguém para tentar resgatar. A gente tentava ligar para a polícia, a gente tentava achar o número dos familiares dele e não funcionava nada, a linha parou de funcionar, a gente não achava o número. Mas ali naquele momento, Irmandade, eu fui dobrar os meus joelhos e fiz uma oração bem rápida para o Senhor, falando assim, que para o Senhor, né, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro e que o Senhor desse mais uma chance para ele, que o Senhor guardasse a vida dele, para ele conseguisse. Ele já tinha tentado isso antes pelo histórico dele, mas que o Senhor abençoasse ele e guardasse a vida dele, que eu iria glorificar o nome dele. Então, estou aqui, Irmandade, para pagar, porque Deus acordou ali os familiares deles, foram para o quarto dele. Quando a gente conseguiu entrar em contato, os familiares dele já tinham socorrido ele, levaram para o hospital e no mesmo dia já estava em casa, Irmandade. Então, me agradecer o nome de Deus. Conversei com ele um pouco mais também, ainda dá para sentir que ele ainda está com uma pressão muito forte, então peço oração para aquele da Irmandade pela vida dele, também peço oração pela minha família, por mim, então é isso. Então agradeço a Deus também por todos os votos que tenho feito na presença dele, Deus seja louvado. Nosso irmão Zlaim é cooperador de jovens no Jardim Panorama. Deus seja louvado. Dou graças a Deus, irmãos, pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna, pelo lar de paz. Irmãos, eu não ia levantar, mas o servo de Deus estava falando lá para mim levantar, que ele sentiu de eu contar uma obra. E eu vou ser bem rapidinho, irmãos. Deus preparou uma busca de dons no Jardim Panorama. E nessa busca de dons, Deus preparou um servo de Deus ancião. E quando ele subiu no púlpito, irmãos, para iniciar a busca de dons, ele falou para as meninas, para os meninos, falou, olha, antes de eu falar Deus seja louvado, eu queria conversar com vocês. Uma festa material, que é um casamento, um aniversário, ela pode ser comparada com uma festa espiritual. Por exemplo, aqui é uma busca de dons, é uma festa espiritual. Dá para comparar? Aí quando ele olhou para o lado das meninas, a Sarinha, ela levantou a mão e falou, dá sim, irmão. Ele falou, qual é o seu nome? Ele falou, é Sara. Ele falou assim, então, Sara, como é que você consegue comparar uma festa material com uma festa espiritual? Ela falou, irmão, por exemplo, num casamento, se o irmão for no casamento, vai ter coxinha, vai ter empadinha, vai ter refrigerante, vai ter bolo, vai ter tudo isso. Então quando o irmão fala Deus seja louvado, e cantamos o hino, o irmão faz de conta que é uma coxinha. Aí o irmão vai falar, chamamos outro hino, o irmão faz de conta que é uma empadinha. E falou, daí o outro faz de conta que é um refrigerante, irmão. Aí quando o irmão for pregar a palavra, aí o irmão faz de conta que é o bolo. Ele falou, qual que é seu nome? Ela falou, Sara. Ele falou, nossa, Sara, era isso que eu ia falar. Aí ela pegou e fez assim, irmãos, yes, tipo, acertei. Irmão, foi tão lindo que daí ele falou assim, então, Sara, eu fui no aniversário e no final daquela festa tinha um bexigão. Aí no final daquela festa estouraram aquele bexigão. E nessa festa vai ter bexigão também? Aí ela cruzou os bracinhos e falou assim, irmão, aí já é demais, né? Aí ele falou, então tá bom, então vamos começar. E começou, irmãos, aquela reunião, Deus abençoou muito, irmãos. Eu estava sentado aqui, onde está sentado o irmão Josué. E a Heloísa está sentada aqui, onde está sentado esse irmão. A Heloísa, 8 anos de idade. No último hino, irmãos, na hora que nós estávamos cantando,
A Heloísa olhou para mim e falou assim: Lala, quero falar com você. Eu falei, depois da reunião, né? Ele falou, preciso falar agora. Eu falei, agora, Heloísa? Falou, agora. Eu falei, então vem. Aí ela veio dela, encostou, todo mundo cantando o último hino. Ela falou assim: irmão, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei que não pode abrir o olho na oração, mas foi sem querer, irmão. Quando eu ajoelhei e eu fui limpar o olho, quando eu fui, eu abri o olho, e quando eu abri o olho, irmão, eu vi, irmão, vinha descendo do céu uma bexiga muito grande. E ela passou entre as nuvens, ela parou em cima da igreja, depois o telhado da igreja abriu, irmão. E eu vi aquela bexiga, eu falei, nossa, deve ter muita coisa boa dentro desse bexigão. Ah, Deus me perdoe, irmão, mas eu saí correndo e fui lá no fundo da igreja, irmão, não viu? Eu falei, eu não, Heloísa, tá de olho fechado, né? Ah, Deus me perdoe, mas eu, irmão, saí correndo, eu fui até no fundo da igreja, e quando eu cheguei, o bexigão explodiu, irmão. Voou pirulito para um lado, bombom para outro lado, bala para outro lado. O moço pegava, as moças pegavam. E a hora que eu fui pegar, irmão, não tinha mais nada, não tinha nada. Todo mundo pegou. Aí eu vinha voltando, eu estava triste porque eu não consegui mais. Irmão, quando eu estava no meio, eu vi que debaixo da soleira do órgão tinha uma bala que ninguém pegou e eu peguei ela. Eu falei, glória a Deus, Heloísa, o Papai do Céu preparou para você. Ela pegou e falou assim, não, irmão, eu peguei essa bala, não foi para mim, eu peguei ela para o irmão. Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, aí na hora que ela falou, ela está aqui na minha mão, você quer ver? Ela pegou e abriu, Deus é minha fiel testemunha, irmão, e presente do que eu estou falando aqui. A hora que ela abriu a mão, eu vi aquela balinha, irmãos, numa embalagem transparente, redondinha, branca. Ela falou, abre a tua mão. Eu peguei e abri, ela colocou na minha mão. Quando ela colocou na minha mão, irmãos, Deus começou a me visitar, irmãos, a promessa do Espírito Santo. Naquela hora o Senhor me envolveu na comunhão. Eu falei, Luiz, o Papai do Céu acabou de te dar um dom. Ela falou, ah, é, irmã, mas que dom que Ele me deu? Sabe, Luísa, para ser da piedade tem que ter revelação. Para ser da piedade tem que ter visão. E a piedade, ela nunca pensa nela, ela sempre pensa no próximo. Você podia pegar a balinha para você, mas você não pegou para você, você trouxe ela para mim. Ela falou, irmão, você não vai acreditar, eu estava na casa da vovó antes de vir para a reunião, e eu falei assim, vovó, o Papai do Céu dá dom da piedade para gente, na busca de dons. Ela falou, dá sim, Heloísa, vai, fica na comunhão que o Papai do Céu dá. Ela falou, então quer dizer, então, né, irmão, que eu já sou da obra da piedade? Eu falei, já é da obra da piedade. As lágrimas dela começaram a enrolar, irmãos, a escorrer, e ela enrolou bem assim o véuzinho e falou, irmão, era tudo que eu queria, glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmãos, que a outra reunião ela não foi, na outra também não, mas na terceira ela foi, e na terceira, quando acabou a reunião, ela não estava com uma balinha, ela estava com um saquinho de balinha e dava balinha para todos. Hoje ela está com 18 anos de idade, até hoje ela vai na reunião, e quando ela vai no culto, na reunião, ela sempre tem uma balinha para dar para a gente. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu coloquei aquela balinha no bolso do paletó, e aí estava indo embora para casa, aí na Avenida do Oratório, fechou o farol, ficou vermelho, eu coloquei a mão no bolso. Quando eu coloquei a mão no bolso, eu peguei, irmãos, aquela balinha. Quando eu peguei aquela balinha, Deus começou a me visitar. Eu peguei e coloquei aquela balinha em nome do Senhor Jesus. Falei assim, em nome do Senhor Jesus, eu vou chupar essa balinha. Quando eu chupei, irmãos, eu sinto o efeito dela até o dia de hoje. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Eu, graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Aleluia. Pode ser que tenha algum amarguinho na nossa boca. E o Senhor falou comigo, pede para o Oslaim contar a maravilha, porque tem muita boca amarguinha aqui que hoje o Senhor vai adoçar a tua boca nesse culto. Nem a tua diabetes vai me impedir de adoçar a tua boca aqui hoje.
Oxalá que com essa balinha aqui o Senhor manda a tua diabetes embora também. Bendito o nome. Vamos ler a lista aqui, querida Irmandade. Sábado, quinta-feira, haverá batismo na freguesia do às 14h30 e sábado, 18h30 na cidade de Tiradentes Central, 19 horas no Jaçanã. E no dia 28, terça na próxima, terça, 14h30 na congregação do Brás. Coleta para piedade e as demais necessidades, a Irmandade atente nessa parte também, irmãos. E tem também aqui um aviso que nós precisamos ler, irmãos. Ministério Irmandade. Notícias falsas sobre a congregação cristã e o ecumenismo. Caros irmãos, a paz de Deus, alertamos a cara Irmandade, que novamente está circulando entre os serviços de mensagem eletrônica e redes sociais, vídeos e informações que questionam a participação da congregação cristã no Brasil em reuniões sobre adesão em centros ecumênicos, ou seja, passaria a adotar liturgias que uniriam pessoas de diferentes crenças ou ideologias. Informamos que tratam-se de conteúdos antigos, feitos por pessoas alheias à nossa fé, sem qualquer fundamento. Aconselhamos aos nossos irmãos que, pela falta de veracidade, não divulguem ou compartilhem tais informações com o objetivo de não propagar inverdades a respeito deste fato. Vossos irmãos em Cristo, Conselho da Presidência dos Anciãos mais antigos da obra. Então, irmãos, toda e qualquer informação que a Irmandade tivesse respeito, já saiba, isso é mentira, não é verdade. Nós temos a fé e doutrina desde o início desta obra, ela permanece imutável, glória ao teu nome. E a doutrina também. Qualquer alteração, em algum ponto, qualquer coisa que precisa, passa-se pelo conselho da presidência dos nossos anciãos, passa-se pelos anciãos, passa para o mundo inteiro e depois para a Irmandade. Um ou outro usam de redes sociais para dar informações falsas, a qual nós não devemos nem ler e quanto mais propagar. E também essas outras pessoas que, tomadas de sentimento contrário, falam contra nós, falam contra o ministério, falam contra a nossa presidência. Infelizmente, né, irmãos? Tem essa gente, mas a Irmandade não deve ver, não deve acessar. Porque o canal dessa gente, irmãos, é monetizado. Eles ganham. Cada clique que a Irmandade dá, nós estamos dando dinheiro para os espíritos contrários falar contra o corpo ministerial da obra. Não vamos fortalecer esses irmãos, querida Irmandade, essas pessoas, aliás. Não fortalecemos, porque se a Irmandade não clicar, eles vão ganhar dinheiro, não é? Eles vão procurar emprego, que é o que eles ganham mais de fazer mesmo, é procurar emprego do que ganhar dinheiro em casa falando mal da obra de Deus. A Santa Paz de Deus Irmandade. Ajude esta palavra ou testemunho chegar a mais pessoas. Curta e compartilhe este vídeo. Se ainda não segue nosso canal, clique no sininho e selecione a opção Todas para receber o aviso de novos vídeos. Deus abençoe a todos.